E aí, meus amigos, sou André Guerra, responsável pelo Preparatório Pro Futuro especializado no treinamento de prova oral, concurso de cartório, magistratura, MP, aí o que vocês precisarem, a gente faz esse treinamento, ok? Nosso último dia da prova oral aqui de Minas, de cartório 2017, que aconteceu no dia 26 de junho de 2019, ok? Sem mais delongas, vamos aqui falar um pouco sobre esse último dia. A parte da manhã foi o último período para o provimento, a parte da tarde apenas para 3 candidatos, que era de remoção, ok? Então, vamos começar. No direito registral, foi perguntado o que se entende por ônus real e obrigação propter rem. Se esse ônus real decorre de coisa alheia ou se ele é feito em coisa própria. E o que é certidão rei persecutória e se as atividades notariais de registro se subordinam ao CDC. Por último, ele fez a pergunta se a determinação de horário de atendimento é ilegal ou não, se é constitucional, se é inconstitucional. Direito empresarial, foi perguntado quais pessoas são legalmente impedidas de exercer atividade empresária e se o deputado, se o senador podem exercer atividade. A segunda pergunta foi se o preposto pode fazer-se substituir no desempenho de sua preposição e se ele pode negociar por conta própria ou participar, mesmo que indiretamente, de atividade para a qual foi nomeado. Ok, essa pergunta aqui eu nem entendi ela muito bem, mas é a respeito da atividade do preposto. Civil e processo civil, foi perguntado qual a diferença entre ata notarial e escritura pública, se é possível lavrar ata notarial sobre ato ilícito de crime de ação penal pública incondicionada, e se o requerente da ata notarial se recusar a assinar, como o tabelião deve proceder. E mudando totalmente aí de tema, ele quis saber se uma nota promissória emitida em euro na Europa se pode ser protestada aqui no Brasil e como funcionaria isso, né? Qual procedimento o tabelião deveria observar e qual cartório seria competente. A gente encerra aí uma banca, né? Os 3 examinadores, e passando para a próxima banca, penal e processo penal. O representante do Ministério Público perguntou o que é roubo impróprio e se é possível roubo impróprio sem violência e grave ameaça. Ele quis saber também o que seria crime de empreendimento e exemplos. Se é possível tentativa em crime de empreendimento ou atentado também, né? São sinônimos. E mudando mais uma vez o tema, querendo saber qual delito no Código Penal permitiria a delação premiada. Se a extorsão admite delação premiada e se existe diferença entre colaboração premiada e delação premiada. E ainda sobre esse tema, ele perguntou se o partícipe, se ele não é encontrado, se a colaboração ainda tem validade. E no crime de concussão, se a vantagem for devida, ele se consubstancia a si mesmo, ou seja, né, a concussão, se a vantagem for devida, ou é necessário essa vantagem indevida para que o tipo se caracterize. Direito tributário, o Dr. João, ele perguntou o que seria sujeito passivo da obrigação tributária principal e quais as espécies de sujeito passivo da obrigação tributária e exemplos. Ele pediu para definir o que seria capacidade tributária e a taxa que é cobrada aqui de Minas nos cartórios, a taxa judiciária, quem seria o sujeito passivo dessa obrigação.
E num caso concreto aqui, objetivo também, ele perguntou se não houver pagamento do ITBI, se o tabelião é responsável tributário ao lavrar a escritura. E por último, a capacidade tributária depende ou não da capacidade civil e qual a justificativa. Então essas foram as perguntas de direito tributário. Em notas, Alan perguntou se é obrigatório a apresentação de certidão de feitos ajuizados para a lavratura de escritura pública aqui em Minas Gerais. E qual a razão de ser da norma que dispensa essa apresentação. A segunda pergunta, ele questionou sobre a central de indisponibilidade, se encontrar um resultado positivo, se isso veda ou não a lavratura de escritura de confissão de dívida com constituição de hipoteca. Se a indisponibilidade vedaria o registro dessa escritura e se esse documento de confissão seria levado a protesto ou ao RTD e qual a diferença se levasse em um ou em outro. Então aí a gente encerra a parte da manhã, que foi a última turma, né? Foram 10 candidatos arguidos aí de provimento, os últimos 10, ok? De provimento foram 46 classificados, sendo que 37 fizeram a prova, ok? Os demais não foram. No dia de tarde, né, os 3 candidatos de remoção foram perguntados sobre registro. O que seria o usucapião tabular, como se adquire esse usucapião tabular e o prazo dessa aquisição. Depois, quais os critérios utilizados para diferenciar o imóvel rural do imóvel urbano e, por fim, se seria possível a existência de um imóvel rural em área urbana. Em empresarial, o Dr. Roberto, além desse tema de empresarial, ele cobrou também código de normas. Então a primeira pergunta foi exatamente sobre o código de normas aqui de Minas. Ele quis saber o que seriam as declarações antecipadas de vontade, se elas poderiam ser lavradas por instrumento público ou instrumento particular, onde se lavraria essas declarações, em qual livro, né? E qual ato notarial utilizado para perfazer essas declarações de última vontade. Seria escritura pública, procuração. E mudando o tema agora para empresarial, qual o local do protesto de título? Aí ele fez uma pergunta a respeito de vários títulos de créditos, incluindo letra de câmbio e duplicata. E por último ele perguntou, em caso de haver mais de um devedor, qual seria esse local de protesto. Direito Civil e Processual Civil perguntou sobre os requisitos da EIRELI, quais os documentos necessários para realizar um divórcio consensual e quais bens são considerados imóveis para fins de registro. Passando para outra banca, penal e processo, ele disse, a primeira pergunta, se uma denúncia é oferecida em uma ação pública condicionada sem representação, a rejeição dessa denúncia se dá por qual hipótese? Inclusive, se o candidato não respondesse adequadamente, ele falou o artigo que está previsto todas as possibilidades, né, de rejeição, para o candidato olhar e verificar qual que seria o caso. A segunda pergunta foi sobre o peculato. No caso do peculato, o coautor responde se não for funcionário público. Ele queria saber o motivo, por que ele responderia. Mudando o tema mais uma vez, ele perguntou os princípios da ação penal privada, pediu para explicar os princípios da oportunidade e disponibilidade da ação penal privada e por que o legislador teria se preocupado em instituir
a indivisibilidade da ação penal privada. E por último, se a corrupção passiva depende da corrupção ativa. Se a passiva depende da ativa, ok? Direito tributário, ele queria saber a definição de lançamento tributário, a natureza jurídica do lançamento, quais as modalidades de lançamento, e para explicar cada uma delas, se há modalidade de lançamento em que a administração não realiza o lançamento. E por último, ele queria saber sobre o arbitramento e se há relação entre o arbitramento e alguma norma do Código aqui de Minas Gerais, que no caso existia, né, arbitramento do valor do imóvel, aí que o tabelião, se desconfiar que o valor está abaixo, né, do valor de mercado, ele pode pedir um arbitramento. Último examinador, notas. Foi muito interessante, viu? Vocês prestem atenção aqui que no final tem algo que eu nunca vi em banca nenhuma. A primeira pergunta foi para que o candidato apontasse uma autorização legislativa que tenha permitido que os atos que antes dependiam do Poder Judiciário pudessem ser feitos nos tabelionatos, com exceção dos divórcios, das separações. Ele queria um ato que ocorreu após essa possibilidade dos divórcios, separação consensual. A segunda pergunta foi se o candidato teria uma proposta para reduzir o serviço do judiciário com o auxílio dos cartórios, o que não é possível ser feito nos cartórios hoje, que poderia ser feito, ok? A terceira pergunta é um caso concreto de uma mulher que ela é babá e presencia o abuso sexual do pai contra o filho menor. Ela não conseguiu ir até a delegacia fazer o seu testemunho porque ocorreu uma greve na ocasião. E aí o tabelião poderia realizar algum ato notarial no caso ou não? E se pudesse, qual seria esse ato? E agora, o que eu disse que para mim foi revolucionário, né? Que eu nunca tinha visto, mas que eu achei interessante. O tabelião Alain, ele mostrou um vídeo, sim, ele estava com o celular dele, e ele mostrou, né, passou um vídeo no celular dele, alguns minutos, então ele levantou, foi ao lado do candidato, colocou o vídeo para assistir de uma entrevista do ministro Barroso, que ele falava a respeito da possibilidade de alguns atos em relação à prova de processos serem feitos nos tabelionatos, e o juiz já receberia o processo praticamente para julgamento. Primeiramente o juiz receberia, né, os autos, verificaria a complexidade, passaria para os tabeliães, daria um prazo de 3, 6 meses, a depender da complexidade do processo, para que as partes fizessem todas as provas necessárias perante o tabelião. E depois disso, depois de pronto, esse processo é devolvido para o magistrado. Depois de passar essa entrevista do Barroso, o Alain perguntou qual seria esse ato capaz de auxiliar o magistrado, né, da forma que o ministro Barroso estava falando no vídeo. Então, uma pergunta muito interessante aí, que a gente não vê acontecer, né, a utilização de vídeo, de áudio na banca para responder, para comentar uma entrevista, né, diferente, mas foi interessante, e vocês devem se atentar a isso que pode acontecer, ok? Então, aqui em Minas Gerais, essa foi a prova. Ao todo, 40 pessoas fizeram a prova, né, entre remoção e provimento, um concurso interessante com candidatos de altíssimo nível, muitos juízes, né, e por isso que eu fico mais feliz por uma aluna nossa ter conquistado a maior nota e estar concorrendo fortemente pelo primeiro lugar, que é um cartório aqui da capital de protesto excelente, ok?
Então, pessoal, é isso. Eu sou o André Guerra, responsável pelo preparatório Pro Futuro, que a gente foca na preparação aí da prova oral. Eu tenho certeza que a gente pode ajudar vocês, ok? Me mantenho à disposição, estou aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vocês podem me encontrar aí no Instagram, @preparatório Pro Futuro, no Facebook Preparatório Pro Futuro, ok? Então é isso, meus amigos. Vamos finalizando aqui. Me mantenho mais uma vez à disposição. Pode me procurar. Eu vou tirar todas as dúvidas que houver sobre esses 3 vídeos que eu lancei, sobre os 3 dias de prova oral aqui de Minas, de cartório. Ok? Vocês já sabem onde me encontrar. Será um prazer falar com vocês. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima.